Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora através de lives, aqui no nosso Instagram, @AntônioTilemon. Todos os dias, aliás, todos os dias não fazemos todos os dias. Sempre que fazemos as lives, geralmente às segundas, quartas e sextas, a gente traz aqui algum assunto, algum tema interessante, né? Como eu disse, como eu tenho dito várias vezes, na Rádio Metrópole eu era praticamente obrigado, entre aspas, que não havia assim uma imposição, mas tinha que falar sobre futebol, né? Os homens lá diziam que minha cara é a cara do futebol, são 45 anos já no meio. Então, mas aqui em lives, depois de aposentado, sou aposentado hoje do INSS da Nação, então aqui em lives a gente fala sobre o que a gente quiser bem entender, né? Porque a gente não dá satisfação a ninguém, a não ser aos nossos convidados e a nós mesmos. E hoje eu vou trazer o nosso companheiro jornalista Dan Maior, né? Ele vai nos falar sobre o lançamento de um livro, Sotaque, né, que é o Sobregentes, contando a história de personalidades da vida soteropolitana, vamos dizer assim, né, na comemoração dos 472 anos de fundação da cidade de Salvador, que aconteceu no dia 29 de março. Né? Muito bem. Então, eu queria, para a gente começar o papo, né, eu sei que você é uma pessoa muito conhecida no meio, inclusive vocês já estão no 8º livro, né, o primeiro, né? Então, mas eu queria que você, para o nosso público, que talvez não conheça, isso aí não é demérito nenhum, é questão porque a minha identificação realmente é futebol, né? Eu queria que você fizesse uma apresentação de Dan Maior. Quem é Dan Maior? E depois você fala sobre esse projeto, né, Sobregentes, que já está no 8º livro. Muito obrigado, pela sua participação aqui. Um grande abraço e boa noite para você. Maravilha, Tilemon. Obrigado pelo convite. Um prazer grande. Boa noite a todos. Dan Maior é o pai de Alice. Ponto. Hoje eu só me defino assim, amigo. Minha filha tem 1 ano e 5 meses e é o milagre maior de minha vida. O que, fora isso, que as pessoas podem, talvez, minimamente se interessar, tem aí uma trajetória grande entre educação, trabalho em escola, em faculdade, projetos culturais, sociais, até que veio a ideia do Sobregentes como realmente um projeto para contar histórias. O nosso mote inicial, né, é histórias curtinhas sobre gente de verdade. A essência continua sendo essa. Então, e o gente de verdade chega a ser um pouco de uma provocação. Assim, quem é que não é gente de verdade, né? Mas o que a gente quer é justamente buscar as histórias do cotidiano para a gente se identificar numa vida mais real, muito mais real do que o Instagram. Apesar da gente usar o canal Instagram, mas aquela coisa, né? De Instagram tá todo mundo sempre bonito, todo mundo sempre feliz e todo mundo ajudando alguma causa social. E a ideia, para você ter ideia, Tilemon, começou, eu vou te chamar de Tilé, viu, Tilé? Pode ficar à vontade. Nosso amigo Diniz aqui acabou de chegar. Tem gente que me chama assim, tem gente que se refere, ô Antônio, seu Antônio, eu olho para o lado do outro, quem é? Porque eu já estou acostumado com o Tilé mesmo. Então vai ser Tilé, obrigado. O Sobregentes nasceu num sábado, em 28 de janeiro de 2018, foi a primeira postagem. Eu estava voltando na época foi um chá com um amigo no shopping, e aí parei para lavar meu carro. Quando eu cheguei lá, tinha um senhor que não estava lavando o carro, ele estava tomando uma cervejinha dele naquela mesa bistrô, conversando com a pessoa que atendia na loja de conveniência, e aí eu comecei a piruar a conversa dele. E aí nesse início eu disse, rapaz, aí dei aquela risadinha, daqui a pouco ele falou um negócio, eu cumprimentei, depois de algumas interações eu disse, meu amigo, tudo bem, me apresentei, disse, eu tenho um projeto chamado Sobregentes, não, nem disse o nome porque não existia o projeto, disse, eu tenho um projeto de contar histórias sobre pessoas. Meu nome é Siri. O relógio começou a falar comigo agora. Eu disse, posso contar a sua história? Ele disse, pode. Foi a primeira história, seu Lula. E eu saí de lá feliz, seu Lula. Lula. Aí eu saí de lá, porque quando eu olhei para ele, eu disse assim, cara, ele é o perfil, o estereótipo, com toda a pureza da palavra, que eu gostaria de abordar, de falar. E aí eu fui para casa e disse, não existe o projeto.
E ali, depois da história dele foi que nasceu o nome, nasceu como blog, depois de uma semana, uns amigos disseram, bota no Instagram, que a gente já usa o Instagram. E lá se vão 3 anos e um pouquinho, contando história de pessoas do dia a dia, sobre as coisas mais corriqueiras possíveis, né? Eu já saí de casa chovendo, e aí encontrei uma figura, Sidney. Foi uma das primeiras postagens lá, e ele estava malhando na chuva. Aí eu passei de carro indo pro trabalho, eu disse, não, eu vou dar essa volta. Voltei, parei o carro, fui pra chuva, Tilé, e ele disse assim, meu amigo, tudo bem? E ele não parou não, viu? Tava lá fazendo o apoio dele. Aí eu disse, como é seu nome? Ele disse, Sidney, e o seu? Eu disse, Dan. Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu queria contar a sua história, o que é que você tá fazendo aí na chuva? Por que você veio pra chuva malhar? E ele me contou rapidamente a história dele, né? E eu disse, cara, posso contar a sua história num projeto que eu tenho? E aí, Tilé, uma coisa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Quando a gente vai ver, a gente já contou mais de 800 histórias nesses 3 anos, somando aí Instagram, que a gente está em 560 histórias, 8 livros, e são 800 histórias de pessoas diferentes, cada uma com sua realidade, pra gente... continua sendo histórias curtinhas sobre gente de verdade, continua. Mas tem um quê a mais... Desde o primeiro exemplar, desde o primeiro até o de hoje, né? Até o de hoje. Contando. É desse mesmo perfil desse 8º aqui, no caso. Exatamente igual. A gente vai mudando um pouco diagramação. Aí tem um parceirão, amigo, que está desde o início. Né? Isso, Celo Hermida, que é fotógrafo. E em todos ele esteve presente, está presente. Hoje a gente passou a tarde diagramando um novo livro, de um outro amigo querido, Luiz Eudes. E sempre histórias curtinhas e sobre pessoas. Aí, mas é sobre pessoas conhecidas. Não? Pessoas. E aí alguém uma vez me provocou, né? Pô, bicho, você nunca vai contar uma história de Ivete Sangalo? Eu disse, talvez eu conte, mas assim, eu não vou contar a história da mega artista Ivete Sangalo. Eu quero chegar para ela para poder perguntar assim, Ivete, me conte um perrengue que você já passou e que a gente não sabe. Eu não quero saber do seu show no Madison Square Garden, eu quero saber uma coisa assim, ó, realmente um perrengue que você passou. Aí ela vai. Então a gente recebe, às vezes, até algumas histórias. Pessoas, eu queria contar minha história. Às vezes vem com um tom de propaganda. Todas são contadas, Chile, todas. O que a gente faz é editar um pouco para não ficar aquele tom de propaganda de que apareça aqui. E aí tem gente, mas você contou uma história uma vez, Dan, de um perfil que conta histórias sobre pessoas. Você foi. O que é que tem? Mas você também faz isso. Gente, tem espaço para todo mundo contar suas histórias e compartilhar. Então a gente nasceu assim e continua assim, pretendo continuar assim, e a gente migra para o livro. Eu não sei se eu falei já demais, viu, Tilé? Mas aí eu falei rapidamente. Me interrompa a hora que você quiser. Lembrar de uma história muito interessante. Você conhece um companheiro radialista chamado Eliseu Godoy? Claro. Conhece, né? Eliseu Godoy, ele é especialista em contar história, em contar, assim, coisas que ele presenciou, que ele vivenciou e tal. E ele conta com uma graça que realmente, quando você está do lado dele, ele dá risada mesmo, com vontade de rir. Não é aquela coisa forçada, né? Você falou desse seu Lula aí, o primeiro personagem, e eu me lembrei de um que ele contava muito a gente lá na época da Rádio Metrópole. Um senhor num bar na Pituba, acho que com 85 anos, mas todo dia, num determinado horário, ele faleceu já. Todo dia, num determinado horário, ele ia lá tomar a cervejinha dele. Né? Amigo do dono do bar, mas o cara já conhecia ele, já sabia como ele era, deixava ele lá no canto dele e tal. E aí um dia, quando Eliseu chegou lá, o dono se empolgou. Quando viu Eliseu, disse, deixa eu lhe apresentar um amigo aqui e tal. Aí levou Eliseu até a mesa. Seu fulano, não sei o nome direito, esse aqui é Eliseu Godoy, comentarista de rádio, foi jogador do Bahia na década de 70, não sei o que. Ele virou pro cara e disse, meu amigo, por favor, não me apresente mais ninguém não, eu já estou no fim da minha linha, não quero ter amigos novos, não. Sensacional, bicho. Não me apresente ninguém não, eu já tenho amigos demais, hoje em dia eu não tenho mais nem tempo para fazer novas amizades, porque eu já estou no fim da minha linha, essa foi demais, né? Se você parar para imaginar o quadro, assim, o cara contando, falando isso para eles. Pois é, Tila, é esse que eu acho que é o grande lance, é a gente conseguir visualizar esse quadro. Né? Quando alguém conta uma história. E de vez em quando eu recebo, quando a gente fez uma postagem
em relação ao... Quando a gente teve o positivo de Nizangonais para o nosso último livro, o mais recente, e aí tanta gente mandou direct, mensagem, parabéns, parabéns, parabéns. E eu respondi a todo mundo da mesma forma. Gente, o parabéns é para nós todos. Por tudo, pelo projeto. Aí ontem alguém disse, Dan, como é que eu faço para mandar um texto? Eu disse, a casa é sua. Diniz, eu falei com eles, Diniz, o que você quiser escrever. E por que eu digo isso? O ato de contar a história do outro é um ato de dar voz a tanta gente, né, que às vezes não tem um canal e se sente tão prestigiado. É muito legal, Tilé, porque teve gente já em todos os nossos livros, cara, eu virei escritora ou escritor pelo simples fato de ter sido publicado ou publicada em um livro com 2 páginas, com com meia página. Então, assim, o que eu acho é que todos somos escritores, todos somos artistas, todos temos a capacidade de fazer e de se denominar como cada um preferir, mas de fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, isso que você disse por contar a história, a gente conseguiu visualizar o quadro, é muito legal porque as pessoas contam e nem todo mundo tem a habilidade. Imaginário, né? Você não viu, você está imaginando como é que foi o quadro. Eu acho bacana. Pois é. Imagine que a gente tem 560 histórias, que muitas delas, a grande maioria, a maioria absoluta, eu não vi. E ainda assim, na hora que eu escrevo, eu consigo visualizar, que eu reescrevo, na verdade, consigo visualizar, eu consigo me emocionar, eu consigo me arrepiar, sabe? Então, assim, tem histórias que eu já chorei ao escrever. E eu disse, gente, a mais recente, eu comentei já há umas 3 lives atrás, que foi de Felipe Pezzoni, do Eva. Porra, quando eu li a história do... E olha que eu conversei com ele, quando eu li o que eu transcrevi, e eu comecei a editar, eu chorava, num sábado ontem eu liguei pra ele, mandei um áudio, eu disse, Felipe, na moral, velho, que porra é essa? Eu tô aqui me acabando de chorar. Porque a história ultrapassa o que a gente conhece, às vezes, da pessoa, publicamente falando, e às vezes toca num ponto nosso que é o que eu percebo que as pessoas dão de retorno, sabe, Tilé? Você com a experiência vasta que tem de receber os comentários, de receber o feedback do que você faz. Né? Então, isso é muito rico da gente conseguir trabalhar esse imaginário, essa emoção, esse sentimento, essa percepção de mundo que às vezes assim, pô, não estou sozinho. Alguém mais está passando por isso, alguém mais. Eu achava que o meu dia a dia era complicado e estou vendo que tem gente que tem muito mais dificuldade e consegue superar. Isso que eu acho que é o mais importante, é da gente saber que não está sozinho. Você sabe que isso é uma característica, esse fato de você ter chorado com uma história, não é elogio gratuito, não, aqui é uma opinião, né? É uma característica de uma pessoa que faz com o coração. Você, quando trabalha com uma coisa, você trabalha com o coração, você vive essas emoções, né? Essas emoções, elas se transportam para você. E aí, a sua reação foi a emoção que chorou pela história que lhe foi passada, né? Exatamente. Então, isso é exatamente quem vive do coração, quer dizer, quem faz o seu trabalho com o coração, aquele negócio do amor pelo que está fazendo. Não é simplesmente fazer para cumprir uma obrigação, porque está desempenhando esse papel hoje, não é. Né? Perfeito, Tilé. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora me diga uma coisa, Dan. Você está no 8º livro. Nesse livro, salvo engano, eu contei aqui rapidamente, são 49 pessoas, eu acho, 48, 49, vocês falam que é quase 50. Eu contei mais ou menos, acho que eu contei 48, 49, uma coisa assim. Levando em consideração que já estamos no 8º número, vamos arredondar aí para 50 para ficar uma conta fácil. Seriam 8 vezes 5, 40, 400 pessoas. Né? 400 pessoas. Qual foi dessas 400 pessoas, embora você não escreva todas, né? Por exemplo, nosso queridíssimo amigo, uma figura do bem, um cara maravilhoso, adoro Antônio Luiz Diniz. Ele escolheu um personagem fantástico, Gabriel Frederico, de Castro Lima Guerreiro Saraiva, né? Sim. O nosso vovô Saraiva, que eu trabalhei com ele na década de 70, final dos anos 70 e início dos anos 80. Ele era o rádio escuta da equipe de esportes da Rádio Cultura, e eu era repórter. Né? Uma figuraça. Então, o Dente escolheu bem pra caramba o personagem que ele... Até porque ele viveu muitos anos como jornalista de futebol, então ele escolheu muito bem mesmo o personagem dele. Sim, mas desses personagens todos, embora você não tenha escrito sobre todos, né?
Qual é a história mais interessante? Será que seria exigir demais de você 400 histórias? Então coloca algumas aí, umas 3 ou 4. Pronto, beleza, obrigado. Esses 400 aí. Ou quase obrigado 400, pela né? gentileza, porque seria impossível. Realmente claro, impossível. sem dúvida. Uma delas foi a de Felipe Pezzoni, das mais recentes. Essa que você falou, né? A de Seu Saraiva foi muito, muito legal. Inclusive, quando o Diniz me mandou o texto, né? Tem uma parte engraçada que ele disse: Dan, eu vou te mandar um texto, mas não é sobre mim. É sobre um personagem folclórico de Salvador. Eu disse: maravilha. Aí ele mandou o texto estava enorme. Antes de ler, ele te contou. Aí ele disse assim: Diniz, seguinte, rapaz, eu vou ler com o maior carinho, mas o texto está muito grande. Ele: não, Dan, faça as edições que você quiser. E aí, quando eu fui ler o texto, para quem não conhece a história, o texto estava, ele copiou e colou 2 vezes. Então, na verdade, o texto era metade. Quando ele mudou um texto só, né? Pois é. Aí eu comecei a ler e disse: meu Deus, tá maravilhoso. Até aqui eu não vou mudar nada. Aí fui seguindo: até aqui não vou mudar nada. De repente, tinha cara de que o texto tinha acabado, né? Eu disse: não vou mudar nada. Aí o texto recomeçou. Aí eu disse: rapaz, Diniz tá... Não sei o que aconteceu. Ele deu um Ctrl+C e depois um Ctrl+V. Pois é. Mas aquilo foi uma sensação tão boa pra mim, Tiller, que eu disse: cara, o texto vai caber perfeitamente, eu não preciso falar com Diniz. E o texto está literalmente o que ele me mandou, está perfeito. E foi uma coisa muito instantânea. E Seu Saraiva é uma figura folclórica, carismática, querida da cidade, e que no shopping, porra, quantas pessoas mandaram mensagem pelo Instagram, né? Então a história dele é muito importante, ele já foi homenageado pelo shopping, mas é uma história muito real. É uma história muito real. E, inclusive, Fred, o filho dele, foi quem escreveu o texto. Ele mandou diversas partes e a gente condensou isso num texto que foi publicado na segunda-feira, agora no nosso Instagram. É uma das histórias muito marcantes também para mim, essas duas. A gente tem histórias do primeiro livro, lá em 2018, que foi Mulheres de Peito, e que Celo pegou uma foto dela enquanto ela contava a história. E esse foi um livro, Tila, que a gente fez assim: eu estava frente a frente com as pessoas, uma de cada vez, e eu batia um papo, ia gravando o áudio para depois, né, para não me desconcentrar naquele momento, e Celo fotografando. No final ele tinha 900 e poucas fotos de 14 mulheres. Foi um livro sobre mulheres que tinham passado ou estavam passando por câncer de mama. E uma das fotos ele conseguiu captar a hora em que ela contava a história e que a lágrima caiu. É uma foto extrema, ela fala por si, e essa é a única mulher do livro que não está mais nesse plano com a gente, né? Ela desencarnou ou faleceu, como queiram, que foi uma história bem marcante por tudo também. E tem uma história recente, também no sotaque de Negra Joe, que também foi um elo, um amigo do amigo do amigo. A gente chegou e a gente conversou por 14 minutos. Eu gravei a conversa no telefone, a gente se encontrou, ela disse: Dan, a gente se conhece de outras vidas. Isso nem graduou, eu estou sentindo um negócio diferente também, mas seja lá o que... Eu, embora seja católico, apostólico romano, já fui coroinha durante 3 anos. Ajudei o Monsenhor Juarez Prata a fazer mais de 1000 celebrações, mais de 1000 missas. Né? Nossa! Eu acredito piamente no que você está dizendo aí, que é mais do lado espírita, né? História de outras vidas. Eu, por exemplo, acho que eu tenho exemplos disso, de história de outras vidas, com algumas pessoas que eu conheço hoje. E isso é fantástico, eu acho fantástico. É fantástico. Ela foi uma história marcante, inclusive de luta. E só para eu não perder o fio da meada, Dan, eu detesto ficar interrompendo o convidado, mas pode interromper, só para perder o fio da meada, para poder a história seguir tranquila. Essa que faleceu, que você falou que não está mais na nossa convivência aqui, ela chegou a ver o livro publicado? Chegou. Massa. E aí, Tila, vou fazer até um elo, porque ela chegou a ver e foi um momento muito importante, que foi uma parceria com outra amiga querida também, Ivana Cedrais, e outras 3 fisioterapeutas, uma equipe grande de um projeto Sakura, que elas até hoje fazem voluntariamente esse trabalho para criar, eu achei muito bacana, que assim, é criar condições para melhorar a autoestima dessas mulheres. E toda a grana que entra
elas revertem para algum tipo de ação. Já levaram as mulheres para cinema, já fizeram eventos dentro do próprio espaço do hospital. E, no caso do livro, surgiu assim, Iva, vamos fazer uma série de postagens para Outubro Rosa? Aí disse, vamos. Aí, 24 horas depois, eu disse, Iva, ao invés disso, vamos fazer um livro? Eu disse, vamos. Aí eu, Celo, a gente tem um livro para fazer. O livro, Tila, é da ideia até a hora que foi para a gráfica, foram 13 dias. E aí outro amigo, Newton Souza, disse, rapaz, vocês fazem livro numa velocidade. Bel Borba esse dia mandou um áudio e disse, puta que pariu, velho, que é isso, rapaz? O livro tá pronto, tá maravilhoso, adorei. E aí, justamente, o que elas... Esse foi 100% doado pro Projeto Sakura. E uma parte desse valor que elas resolveram fazer foi justamente lançar o livro. Então foi no Palacete das Artes, na área externa, foi lindo. E as mulheres todas estavam lá, ela viu. E aí o elo foi justamente para esse último livro, Sotaques, que Baiana, que foi uma das histórias, a gente se falou por telefone, a gente fez a história, tudo prontinho, marcamos de fazer a foto, e pandemia para cá, pandemia para lá, atrasa um pouco, atrasa. Depois o amigo que nos apresentou virtualmente me mandou uma mensagem extremamente emocionada, dizendo, Dan, tem uma notícia ruim, Baiana faleceu. Foi aquela coisa, Tila, de que assim, isso está acontecendo mesmo ou não está? Sabe? E, assim, como assim Baiana faleceu? Eu falei com ela, não tem 15 dias, ela estava bem, eu gravei o áudio com ela, eu escrevi a história dela, e a gente ficou pendente de marcar uma foto. Ela foi internada 3 dias depois do nosso papo, e veio a falecer. Eu disse, falei com meu amigo Romero, disse, Mary, rapaz, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Obviamente, nós a mantivemos no livro, sem a foto. No lugar da foto, a gente fez uma singela, muito singela homenagem a ela. E hoje, a filha dela, Baianinha, Eunice, me mandou uma mensagem, Dan, os livros chegaram. Estão lindos. Muito obrigado pela homenagem que vocês fizeram à minha mãe. E assim, Tilé, foi uma homenagem absurdamente simples. Sabe? Porque a gente fez um texto com 5 ou 6 linhas contando o que aconteceu e que de maneira nenhuma a gente poderia deixar a Baiana de fora do nosso livro. Foi uma história marcante, uma história que gerou lágrimas também, por todo o contexto que isso aconteceu. Então, em cada livro, na verdade, o nosso 7º livro foi um livro em parceria com a ONG lá de Florianópolis, a Associação Paz e Movimento, que foram 57 histórias de famílias que têm pessoas com síndrome de Down. Cara, e as pessoas envolvidas nesse projeto, Gabriel Tarrão, Dan, eu estou aqui me acabando de chorar com cada história que eu leio e reviso. Minha irmã, prima maior, que está aí também, disse assim, olha lá batendo palma aí, disse, irmão, esse livro vai ser o mais difícil de todos. E eu disse, porra, por quê? Porque tem muito termo, tem muita coisa diferente para pesquisar. Eu disse, não, porque as histórias são muito profundas e muito emocionantes. Então, nesse livro, por exemplo, tio, eu não consigo, das 57, eu não consigo te dizer uma história. São 57 histórias absurdamente profundas. Então, tem tudo muito... Cada um é muito especial, todas são muito especiais, não é clichê não, mas essas são algumas das quais, assim, me marcaram muito. Meu amigo, se você me permitir, eu vou contar uma outra historinha aqui. Por favor. Eu adoro contar histórias, por isso que eu estou envolvido demais com essa conversa aqui hoje. Então eu já vou te interromper para te convidar, depois que a gente terminar, amanhã ou depois, a gente se falar por WhatsApp, por telefone, para a gente contar uma dessas suas histórias no nosso Instagram. Topou? Ah, tá legal. Tá legal, com o maior prazer. Então, mas veja bem, eu contei lá do senhor, lá do o amigo que tinha um bar, né, Eliseu Godoy e tal. E agora você me fez lembrar de uma outra, que eu vivenciei, essa eu vivenciei. Mas ela não tem nada de, digamos assim, de pitoresco, nada nesse sentido não. Muito pelo contrário. Eu estava na Rádio Tudo FM e uma pessoa que eu gosto muito, chamada Cissa Moraes, que é presidente de um grupo chamado Doadores por Amor, me perguntou se eu gostaria de ouvir a conversa, fazer uma entrevista com um jovem de 15 anos de idade, já desenganado pelos médicos, com câncer
perdeu a perna direita, já não tinha a perna direita quando ele foi lá à noite na Rádio Tudo FM. Eu fiquei assim, uma das poucas vezes, porque a gente treme quando começa a carreira, né? Tudo é novo, então você vai transmitir um jogo, primeiro jogo da minha vida, em Vitória da Conquista, 1976, eu com 16 anos de idade, com o microfone da Rádio Cultura, que era uma emissora muito conhecida aqui, né? A Rádio Cultura AM na época. Então, mas nessa vez, isso tem 6 anos, né? Nessa vez, eu fiquei realmente, já com 40 anos quase de profissão, eu fiquei realmente impactado, porque ele chegou com ela, deu um abraço no meu filho, que pareciam ser irmãos, sabe? Assim que ele... Meu filho era da produção do programa. Esse que está produzindo hoje essa sequência de lives e tal. Ele não mora aqui, mas nos Estados Unidos, mas ele produz lá o card, produz os links que você vai receber depois, uma live em 1 minuto, ele resume a sua 1 hora aqui em 1 minuto, para poder fazer chamadas no Instagram, no Facebook, para o canal do YouTube, que é onde vai ficar a live completa. Né? Como é o nome dele? Leonardo Tilemon. Leonardo, deixa eu te dizer uma coisa, você broca, bicho, porque o que você fez com a arte daquela foto que eu te mandei já foi sensacional. Mas siga, viu, Tilemon? Sim, então aí entrou esse menino, John. E aí eu disse, John, você vai ficar à vontade para responder essas perguntas que a Cissa me sugeriu desse problema que você vive? Meu amigo, claro que sim. Um menino com 15 anos, veja só. Claro que sim. Os médicos já disseram que eu estou nos últimos momentos. Mas o médico maior não são... eles não são os médicos maiores. O médico maior é Deus, é Jesus. E só sai daqui da terra na hora que Jesus quiser. Meu amigo, esse menino me deu uma entrevista de uns 30, 40 minutos. Eu olhava para frente. Caramba. Eu olhava para frente lá, sabe que é aquário em rádio, né? Onde fica o operador, sim. Tal. Eu olhava para frente no aquário, o operador chorando, meu filho Leonardo chorando, e eu tentando me segurar para não chorar, porque a forma como ele falava da fé dele me parecia assim um tanto quanto inacreditável para um jovem da idade dele, de 15 anos de idade. Eu até hoje guardo fotos daquele dia. Eu só vi esse menino uma vez no estúdio, 2 vezes que eu fui visitá-lo no Martagão de Esteira. Só vi esse rapaz 3 vezes na minha vida. Mas parecia assim, uma coisa muito ligada a mim, muito forte. Né? E a entrevista que ele deu, assim, tocou todo mundo. Quem estava ouvindo ligava para a rádio chorando. Depois eu pedi a minha técnica que copiasse a fita, só que eu acabei perdendo essa fita. Acho que Cissa deve ter ainda. Mas foi uma entrevista assim, rapaz, fantástica. Até pela idade dele. Ele falar o que ele falou ali, parecia coisa inacreditável. Entendeu? Desculpe ter me alongado aí, mas é porque... Nada? Papo puxa papo, né? Conversa puxa conversa. Ele citou algumas coisas. Eu estou aqui viajando na entrevista. Eu não considero essa entrevista, considero papo mesmo. Então, eu estou aqui viajando no que você está falando e eu estou lembrando de fatos assim, sabe? Interessantes e tal. E teve um outro que foi de um menino de 7 anos, morreu aos 7 anos de idade. Por isso que, lá do Martagão de Esteira também, são crianças que são cuidadas de câncer lá no Hospital Martagão de Esteira, né? Só que essas coisas, os 2 que eu me liguei mais, o John e o Gustavo, eles faleceram, um com 7 e outro com 15, que eu perdi um pouco das minhas forças, sabe? Para continuar. Porque você vai, se apega e de repente morre. De repente morre. O John, por exemplo, é uma figura... Eu falo com tanta, sabe, emoção de falar daquele rapaz, pela pouca idade que ele tinha. As pessoas dizem, não, você está desenganado, o câncer estava na perna, ele tirou a perna, botou uma perna mecânica, a gente fez a campanha, inclusive, o grupo da Doidos por Amor, que eu faço parte, eu ajudo com alguma coisa, comprou a perna mecânica dele, parecia uma festa quando se deu a perna mecânica dele, porque ele ficou numa euforia, sabe? Jogava bola com a perna mecânica e tudo. Um jovem mesmo. Eu vou mandar a foto dele para você ver. E no hospital por umas 2 vezes. Não, eu estou aqui, não estou me sentindo bem. E aí ele já estava com o câncer passado para o pulmão. Já foram os momentos finais, os meses finais. Né? Ele não tinha mais forças para se levantar da cama, mas numa fé inabalável. Que negócio fantástico aquilo. Fantástico. Mas desculpa, meu irmão. Nada? Que é isso? Né? Porque contar história eu acho muito bacana, acho muito legal. Por exemplo, quando eu conto histórias do futebol, eu já poderia ter escrito um livro. Só que eu não Falta tenho o quê?
arte para isso, para escrever, essas coisas. Eu não tenho esse Tem, lado, rapaz. esse dom, sabe? Olha, Tilé. Mas é cada história. Quando eu começo a contar as histórias, assim, o pessoal se acaba de rir. Tá? Tinha um colega chamado Edmundo de Carvalho que dava para escrever um livro sobre ele. Antônio Luiz Diniz deve se lembrar. Dava para escrever um livro. O cara bebia demais, ia narrar jogo bêbado, rapaz, um negócio assim do outro mundo. Deixa ele descansar em paz, que ele já foi pro outro lado também. Pois é, aí eu acho que tem duas coisas. Um é o politicamente correto e o outro é não ter o que escrever. O politicamente correto, assim, porra, o politicamente correto é chato, bicho. É muito chato. Sabe? Como eu acho que o respeito é uma coisa e o mimimi é outra. Uhum. Então a gente não pode falar mais essa palavra, aquele termo, isso, aquilo. Assim, porra, bicho, por quê? Então, assim, esse é um ponto, e o outro é sobre. Ah, mas eu não tenho o dom. Hoje, por acaso, Tilé, ou não, eu estava de manhã, né, eu fui correr, e aí encontrei um vizinho queridíssimo aqui, e que ele me disse. Pô, o sobrinho dele é uma pessoa famosa global, blá blá blá. E aí disse, rapaz, ele disse, porra, bicho, me conte uma história sua. E ele falou, não, ele tem 70 anos. Primeiro, quando ele falou, eu não sabia, quando ele falou que tinha 70, eu dei aquela. Né? E ele disse, não, porque eu tenho 70 anos, mas eu me considero um adolescente. Eu disse, ótimo. Aí Já ele falou teve aí assim, o Tchan para não é? fazer a matéria. Quando eu envelhecer, talvez eu tenha alguma coisa para contar. Eu disse, velho, às vezes é o seguinte, é isso aí só que eu preciso. Me fale o que é que você pensa sobre isso. Eu vou te mandar um vídeo, tal. Ele vai me mandar, talvez a gente consiga uma história em breve, mas isso de que você, às vezes, falar ou escrever, grava um áudio, pô. Eu já fiz bate-papo em café de shopping, Tilé, de 54 minutos. Bicho, eu suei para tirar uma história. Para Instagram, não foi para livro, foi para Instagram, história curta. E assim, pô, deixa eu buscar, deixa eu misturar o início do áudio com o final de 54 minutos, Tilé. E ao mesmo tempo eu já fiz bate-papos gravados em áudio de 6 ou 7 minutos, em que eu tinha mais de que 3 histórias. Porque a riqueza, às vezes, de uma experiência que a gente viveu, sabe, você consegue falar isso em 8 linhas de Instagram, que dá, sei lá, 3, 4 linhas, né, para quem gosta de A4, tamanho Times 12, espaçamento. Cara, sempre tem. E às vezes eu tenho me provocado a fazer perguntas para as pessoas assim, Tilé, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na vida? Ou pode não ter sido o maior, mas um dos maiores, mas só quero um. Amigo, as pessoas têm uma dificuldade em responder isso. Não, peraí, porque eu tive esse, e eu só... Aí quando a pessoa chega no 18º desafio, aí diz, talvez esse seja o maior. Aí eu começo a escutar. Sabe? Aí eu começo a prestar atenção. Eu digo, fale um pouquinho mais sobre isso. Aí a pessoa desenrola. Pior ainda, Tilé, quando assim, me fale um ponto positivo, um ponto forte seu. Aí a pessoa, ponto forte? Não tem um ponto forte. Então me fale um defeito. Aí a pessoa lista 18 defeitos. Esse beleza. Agora me fale alguma coisa que você faz mais ou menos. E a gente precisa, eu acho que nessa época de Instagram, de redes sociais, todo mundo tem voz, o que eu acho muito legal. Mas também, já que todo mundo tem voz, cada um diz o que quer. Eu acho que a gente está formando assim, uma grande rede mundial de idiotas, porque qualquer um fala, eu posso ser um deles. Qualquer um fala o que quiser, sabe? Assim, não, porque o que importa é isso. Quem falou Dan? Quem é Dan na fila do pão? Ninguém. Minha mãe me acha o máximo, minha irmã me acha o máximo, beleza. Sabe? Mas eu acho que é legal a gente ter. Então, assim, ao mesmo tempo que antes a informação
era um ativo muito raro, eu acho que hoje o que a gente precisa é ter a capacidade de filtrar as informações. Porque a gente tem acesso a tudo. É. Então, pode ser que alguém diga, é mesmo, isso que Dan acabou de falar é muito importante, e eu vou levar isso para a minha vida. Pô, velho, pergunte a outra pessoa. Não leve só em consideração o que eu falei, o que o Tilé falou, que A, B ou C pode ter dito não, sabe? O que significa para você? Aí tem um amigo aqui, ele é porteiro aqui do prédio, Vanderson. Ele sempre troca ideia comigo e fala, acontece, eu digo para ele, Vanderson, eu aprendo muito com você. Aí esse Dan, eu aprendo muito com você. Mas a questão é o seguinte, ele tirou aí 3 dias de folga, né? Porque ele pagou o fim de semana para não sei quem, que tal, ele tirou 3 dias de folga e disse assim, rapaz, tomara que não chova, porque eu vou tomar minha cervejinha e tal. Aí se Vanderson, mas veja só, o telefone está dizendo que vai chover. Se eu fosse você, eu comprava um vinhozinho de R$19,90. Não, eu tenho vinho em casa, mas é vinho seco, eu não gosto de vinho seco. Não é porque diz que vinho bom é vinho seco. Aí eu falei para ele, eu disse, Vanderson, vinho bom, eu vou te dizer, eu já fiz curso, já paguei caro, eu tenho um negócio de broche, eu vou te dizer qual é o vinho bom. Se me diga que eu vou anotar. Isso não precisa anotar, não. É fácil, você vai lembrar. Esse qual é o vinho bom desse? Vinho bom é o vinho que você gosta. Não importa se é seco, se é doce, se é com gelo, temperatura ambiente de onde. Você mora onde, bicho? Em Salvador, você vai tomar meio-dia um vinho a temperatura ambiente, você não vai, velho. A 32 graus. Vinho bom é vinho que você gosta. Então, da mesma forma, eu acho que informação, opinião que vale é aquela que para você é significativa, sabe? Então, se eu digo, gente, a gente precisa aproveitar a vida, a gente tem que curtir, vai valer para umas pessoas, não vai valer para outras. Uhum. Então, eu acho que essa pluralidade, que é o que a gente traz muito sobre gente, eu acho que isso é muito legal quando a gente está com a mente aberta, com o coração aberto, com os olhos abertos e os ouvidos, para poder, assim, o que é que o outro traz? E a gente poder aprender com isso e usar o que vale pra gente. Eu acho que é muito por aí pra vida. O Dan, você falou aí dessa história também do cara de 70 que se achava com 50, não é? Mais ou menos assim, que o cara falou que me fez lembrar de uma outra história que eu não vivenciei, mas um amigo médico do Hospital São Rafael, não vou revelar o nome dele aqui, porque ele não me permite, eu não falei para ele que ia falar nada disso, até porque eu não esperava ter que contar isso. Ele disse que um dia a Dona Canu, aos 104 anos, a mãe de Caetano Veloso, sim, claro, internada no Hospital São Rafael, entra a mocinha às 22 horas. Minha mãe teve internado lá por umas 5 vezes, e eu estou falando assim porque eu também me lembro muito bem que desses fatos todos, que eu ia dormir lá sempre no hospital, revisava com minhas irmãs e tal. 22 horas entrava uma mocinha, e geralmente a última refeição era um mingau. Aí vira-se para a Dona Canoa e disse, olha, trouxe aqui o seu mingau. Não, minha filha, mingau não, mingau é para velho. Ela com 104, eu falei 55 anos. Mingau para me traz uma coisa com mais sustância. Pô, certíssima. Essa, né? Rapaz, tem a avó de um amigo meu dizia assim, chá? Ela tinha 84 anos. Chá é coisa de velho. Eu não quero chá, não. Eu disse assim, mas rapaz, 80 não é chá, que tá certíssimo, é isso mesmo. Tá muito mais na cabeça do que em qualquer outro lugar, Tilé. Com certeza. Eu vou lhe confessar uma coisa, desculpa a ignorância do macaco, né? Mas algumas das pessoas aqui, talvez pessoas até bem famosas, eu não conhecia. Eu recebi ontem de presente o exemplar do livro, através do meu querido companheiro Antônio Luiz Diniz, que me ofertou também o primeiro livro dele, Fragmentos, que é mais ou menos contando história de gente, né? Só que aí a versão é dele, não é ele ter ouvido a versão da pessoa, né? Ele conhece o personagem e aí traça a história. Eu vou, com certeza, vou pegar esse livro com 2 horas de relógio, eu acabo no próximo sábado. Devora, é maravilhoso, né? Eu tenho aqui, ele me presenteou. Eu peguei o Sobre Gentes e tal, e aí vi lá alguns nomes, claro, que eu conheço muito. Eu vou baixar um pouco a cabeça aqui, não deu eu consultar aqui a lista. Fique à vontade. Por exemplo, já ouvi falar muito de Bel Borba, Cid Teixeira. Quem não ouviu falar do professor Cid Teixeira, pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver aqui. Fernando Guerreiro, grande
mestre do teatro, né? Sim. Fernando Guerreiro e tal. Jackson Costa é o ator, né? Isso. Costa. Lícia Fábio, todo mundo sabe quem é, né? Lícia Fábio, promoter, né? Exato. Lícia Fábio. Deixa eu ver aqui mais quem é que eu conheço. Maria Rita Pontes, claro. Maria Rita, presidente das obras sociais de Emandus, né? Uhum. E o próprio professor Gabriel Saraiva. Não é que eu não conheça os demais, mas por nome assim, como eu não consegui ainda ler o livro todo, eu comecei a mexer. Primeiro que eu queria pesquisar para poder saber o que conversar com você. Opa! Saber perguntar, imagine. Imagine você, tá doido? Eu venho sempre para as lives, Dan, sem nenhuma pergunta escrita. A não Acho ser ótimo. quando, por exemplo, a não ser quando é um nutricionista, um especialista de pés e tornozelos, aí eu tenho que trazer alguma coisa escrita, algumas perguntas escritas, para eu não saber perguntar, né? Mas 95% das minhas lives eu não trago uma pergunta escrita. Eu só estou aqui com o que você me mandou. Eu imprimi só o que você me enviou, né, da história do livro. E aí eu estou achando fascinante é o seguinte, são 8 livros em pouco mais de 3 anos, né? 2018 para 2021, 3 anos, mais ou menos 3 anos. Isso. Quase 400 pessoas retratadas, ou até mais, porque você falou que teve já livro aí com 57, né? Uhum. E eu fiquei pensando aqui agora, se pudéssemos voltar no tempo, eu não sei a sua idade, eu tenho 60, eu vou fazer 61 em 10 de maio. Não sei a sua idade, mas certamente você é mais Olha, igual a minha sobrinha, pô, minha filhada, eu tenho 42. 42. Uhum. Aí, veja bem, me transportando lá para trás, né? Uma live que eu fiz com um jornalista, radialista também, Rui Botelho, e ele contava essas histórias assim, da mulher de roxo. Você já deve ter ouvido falar da mulher de roxo? Claro. Toda de roxo ali pela Rua X. Algumas figuras fantásticas, Clarindo Silva. Quem nunca ouviu falar de Clarindo Silva? Né? E aí, não sei se passou pela sua cabeça ou se é uma besteira que eu estou dizendo aqui, tentar fazer um livro que retrate essas figuras que já foram embora. Irmã Dulce, por exemplo. Uhum. Porque se você pesquisar, você acha muita coisa interessante. Irmã Dulce é torcedora ferrinha do Ipiranga. Do Esporte Clube. Ela ia com o pai assistir o Ipiranga jogar no Campo da Graça para ver um jogador baiano famoso chamado Popó. Que na época, na década de 50, era o grande nome do futebol da Bahia. Bahia e Vitória eram times medianos. Os grandes times eram Ipiranga, Galícia, Botafogo e tal. Entendeu? E aí ela ia pedir ao pai para ir, o pai era torcedor ipiranguense, pediu ao pai para ir com ele para assistir Popó jogar. Então tem assim, algumas histórias fantásticas que você pode buscar. Você, com a sua inteligência aí, com o seu preparo, você pode buscar. Claro que você não vai pegar a história do próprio personagem. Não sei se seria uma homenagem, se valeria a pena como uma homenagem, alguma coisa assim. Né? Mas foi uma coisa que passou pela minha cabeça agora. E aí deixa eu voltar aos dias de hoje para lhe perguntar o seguinte: você já falou aí de um novo livro. Você já está com a ideia mais ou menos formada a respeito do que é que vem por aí, nesse novo livro? Tilé, a gente está com 2 livros prontinhos. Rapaz, esse homem é fera, não? Pois é, algum fera tem aí na jogada. Eu não sei quem é não, mas tem. A gente está com o livro de Luiz Eudes, que é de Sátiro Dias. Mas ele consegue escrever, Tilé, de Sátiro Dias para qualquer lugar do mundo. Ele tem uma habilidade de retratar as questões universais do ser humano de uma forma única. E hoje eu passei a tarde com o Celo justamente formatando o livro todo. Para não dizer que ele está pronto 100%. Só falta a página que a gente fala de quem fez a capa. Porque uma das coisas do Sobre Gentes, a capa do livro nunca tem título. A gente convida um artista e diz assim: a capa é sua, é uma tela em branco com tal medida, né, porque varia um pouco de livro para livro, e você pode criar o que você quiser. A gente não bota título, não bota nome do autor, não bota nada. Né? E esse é um dos livros, e Tarde de Chuva, de Luiz Eudes, que vai sair até o meio do ano, com certeza. E o outro livro é o Musical Morfose, de Gabriel Tarrão, que é um amigo querido, que escreveu uma poesia, um poema, que ele disse: então você tem aí 5 minutos. A gente estava trabalhando no livro Folia, do Carnaval, né? E aí eu disse: tenho.
Gabriel foi quem entrevistou Armandinho, que foi a introdução do nosso livro. Aí eu disse, tem o Tarras. Eu chamo ele assim, o Lenda, né? Que ele é uma lenda. Ele tem 20 e poucos anos, mas com certeza... Muito jovem, então. Muito jovem, mas espiritualmente e em termos de maturidade, ele deve ter uns 134. É um fenômeno que eu digo assim, rapaz, você não existe não, bicho. Você é velho. E aí ele disse, eu sei. E aí ele perguntou assim, posso ler para você 5 minutinhos um poema? Eu disse, pode. Levou uns 13 minutos. Ele lendo, eu arrepiando. Musicalmorfose, ele faz uma viagem musical ao longo de todas as regiões do Brasil, algumas partes de fora do Brasil. E eu disse, Tarrão, esse livro, esse poema dá um livro sozinho. A gente não precisa de vários poemas seus. Só esse aí dá resultado. O livro tem 100 páginas, Tilé. E já está todo esqueletado. Tem obras de Denis Sena, artista multifacetário aqui de Salvador também, maravilhoso, que fez as ilustrações do livro, fez a capa. Então a gente tem esses 2 livros para sair agora até junho. E estão prontinhos para ir para o forno. Né? Falta o Samuel Costa, que ilustrou o livro de Luiz Eudes. E o de Tarrão, falta só um gaiato aí que vai escrever sobre Gabriel Tarrão. Aí, cadê o texto? Não vem, o cara está enrolando, mas vai sair. Então, mas a gente também está no processo de repensar o Sobrigentes para se manter fiel à essência, de contar histórias sobre pessoas, sobre o dia a dia, sobre as superações, os perrengues, as partes engraçadas. E isso é o que nos move. Você falou aí de capa, esse Sotaques, que é o 8º livro, tem capa de Elano Passos, né? O prefácio amigo de querido. Guanais, A Orelha de Lisboa Júnior. Isso. Vocês estão ajudando a PAI, né? E o artista convidado é o fotógrafo Celo Hermida. Isso. Isso aí, esse livro, com todo perdão da palavra, viu, Tilé? A gente botou pra fuder, velho. Rapaz. Porque a gente reuniu um time. Não, entre as... você está falando do Sotaques? Você está falando do Sotaques? Pô, é do Sotaques. Fantástico. Porra. Todos os nomes ali, é como eu estou dizendo, eu conheço alguns mais do que os outros. Não é que eu não saiba de alguns. Mas alguns, porque aí eu citei aqueles que eu conheço mais do que foram aqueles nomes que eu estou falando aqui. Né? Claro. É fantástico. Mas, Tilé, você já conhecia mais gente que eu. Porque quando alguém... Eu pedi indicações. Aí, não, porra, seu Milton, do suco de limão com coco. Eu disse, porra, beleza. 3 pessoas me indicaram o seu Milton. Aí eu entrei em contato com o seu Milton. Quem responde? Ábia, a filha dele. Eu disse, oi, Ábia, tudo bem? Está escrevendo um livro e tal. Queria uma história um pouco sobre seu pai. Aí ela mandou e ela falou um pouco sobre ela. Imediatamente eu disse, Ábia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você topa contar a sua história? Aí ela, como assim, Dan? Pô, você já conversou comigo? Topa falar sobre você? Imediatamente eu disse, topo. Ábia, porra, Ábia é capoeirista. Tá fazendo mestrado sobre o papel da mulher nas rodas de capoeira. É uma profundidade, Tilé, indescritível. Aqui para nós isso dá uma live boa, viu? Dá uma live ótima. Então eu já vou deixar aqui, ó, uma dica, uma sugestão. Quando terminar, eu te mando o contato dela. Nossa. E vou dizer para ela, olha, Ábia, Tilé vai falar com você. Já diga sim para ele. Você nem sabe o que é, mas diga sim. Porque vai ser... Ela é, Tilé, genial. Genial. E aí a gente reuniu. Elano é um amigo queridíssimo. Queridíssimo. E que se ela não topa fazer a capa, eu disse, topo, Dan. Depois você me diz o que é. Fez uma capa lindíssima. Celo, que é outro amigo muito querido, doou 6 obras dele. Completamente altruísta. Ele disse, ó, a gente estabeleceu um preço. 100% do valor de venda. Cada obra foi R$990. 100% vai ser doado para a PAI. A gente não cobrou, Tilé, taxa de cartão, imposto, nada. Tudo isso quem assumiu foi a gente. E o valor inteiro doado para a PAI. Aí a gente teve
Nizam, que foi um elo lindo que uma amiga querida também, Carol Souza, que já ilustrou uma das nossas capas, o segundo livro, fez. Dan, eu disse, Carol, será que Nizam toparia? Dan, posso falar com ele. 3 minutos depois ela responde o WhatsApp. Dan, ele topou. Eu comecei a me bulir tudo, velho. Eu fiquei, porra, ela tá brincando, não tá, e não é. Ela mandou o print da conversa e ele respondeu, eu faço. Eu disse, porra, foi. Aí nessa brincadeira, aí falei com o Lisboa Júnior, que tinha entrado em contato com uma matéria sobre o livro anterior. Eu disse, Lisboa, estamos com um livro novo. Ele disse, pô, que legal, Dan. E aí eu falei, tá pra escrever a orelha? Porra, Dan, que honra, topo. Eu disse, rapaz. E aí vieram as histórias. Né? Porque vem histórias absolutamente diferentes e incrivelmente ricas. Porque a gente aprende ali com o seu Milton, mas a gente tem, Marta Suzy fez uma história linda que ela contou sobre uma personagem das festas populares de Salvador que ela chama de Maria Flor. Ela não sabe se o nome, ela fala na história, né, mas ela não sabe exatamente o nome da pessoa, mas para mim ela é Maria Flor. E aí tem histórias lindíssimas, lindíssimas. E o bacana também é que, assim, ao longo de todo o livro, de toda a história, sabe, a gente tem os bastidores, você conhece bem, de história que não deu certo, de gente que de repente mudou, não era bem assim, e outras que vieram para melhor. Não, eu acredito que sempre vem para melhor. E esse livro foi, assim, a gente teve que reimprimir os livros, porque quando os livros chegaram, a gente imprime em São Paulo, né? Aí eu liguei pra Wagner, Wagner, deu ruim, bicho. Saíram uma porra de umas faixas aqui na foto e eu nem passei pro cri-cri da história, né? O chato da história, que é Marcelo. Eu já falei logo com ele, Wagner, vai dar merda. Não tá legal, velho. Esse rapaz, mandei foto, a gente vai reimprimir tudo. Isso era uma quinta-feira. Ele disse, Dan, só que assim, semana que vem São Paulo fecha, lockdown. Aí Wagner, não posso. Como é que a gente vai ficar sem livro pro lançamento? Que foi virtual, né? Ele imprimiu 45 livros numa máquina diferente, mandou pra gente. O livro chegou, eu entreguei, eu mesmo fui entregar, Tilé. Sabe, em algumas casas a gente fez o lançamento. Os livros chegaram sábado agora, 2 semanas depois, e a gente fez. Mas aquilo caminhou, deu tudo certo. Sabe, tá todo mundo engajado, tá todo mundo participando, as pessoas entendem do que se trata, e eu acho que essa conexão de energia, de gente que quer a mesma coisa, eu acho que é isso que faz a vida girar, e é gente pra caramba, viu? Então a gente tem que concentrar em quem a gente tá ali alinhado. Muito bacana. Dan, estamos nos aproximando do final. E para que você tenha tempo de completar o seu raciocínio sem eu ficar lhe cobrando. Eu sou assim, eu gosto de ser autêntico, gosto de falar as coisas não é porque, às vezes, meu filho, que é o produtor, como eu já disse, meu pai, você não devia ter dito isso. Eu digo, não, rapaz, eu falo o que sai na hora, assim, de autenticidade mesmo, né? Eu acho que o bom é você ser verdadeiro naquilo que você está fazendo, né? Então, esse papo de hoje, para mim, foi muito enriquecedor pelo aspecto de que você consegue traçar o perfil das pessoas, às vezes com uma conversa tão rápida e sem conhecer o indivíduo. Como você falou, o tal do seu Lula, por exemplo, lá atrás eu não conhecia, foi uma hora que você se bateu com o cara e aí produziu, não foi isso? Pelo que eu entendi, foi isso, né? Exato. Bom, sim, e como eu estava falando de querer ser autêntico, eu acho que live não deve, é a opinião minha. Isso começou na pandemia, eu vi 200 mil pessoas fazendo lives, né? Só que eu olhava uma live de um, olhava a live de outro, com todo respeito, gente, eu não sou melhor do que ninguém, não, nem me ouso a querer ser. Uhum. Mas tem umas lives aí que o cara não sabia nem perguntar. O convidado ficava olhando para a cara do cara sem saber o que responder, porque não tinha pergunta para o cara falar. Aí começava a ficar bate-papo mesmo. Eu, assim, você fez o que hoje na rua? Não sei o quê. Eu aí, quando tive esse saque por pressão até do meu próprio filho, Leonardo, que eu tinha me aposentado do rádio,
na Rádio Metrópole, quando eu fiz meu último programa, eu disse assim para Leonardo: olha, meu filho, eu vou investir nisso por uma razão. Eu não estou preocupado aqui se tem 100, 200, se tem 10 pessoas assistindo, se tem 1000, não me preocupa. Isso não me preocupa de maneira alguma. Eu me preocupo em oferecer um bom conteúdo para as pessoas que já me prestigiam há muitos anos, né? Como eu falei com você, eu já tenho mais de 44 anos, estou caminhando por 45, 44 anos e meio de comunicação. Do tal jogo lá, o primeiro jogo que eu fiz em Vitória da Conquista, em 1976, com 16 anos de idade, aos dias de hoje, né? Então, assim, eu acho que ninguém tem saco para assistir uma live de 2 horas. Por isso, você não consegue ficar em frente a um celular ou um computador 2 horas assistindo uma conversa. Ainda mais se você não souber perguntar ao convidado. Aí vira um saco, velho. Um saco. Então eu prefiro fazer 1 hora e o povo diz assim: Tilé, porra, você podia ter levado mais tempo com o Dan. Não tem problema. A gente provoca um segundo tempo daqui a algum tempo. Exatamente. Mas Exatamente. assim, que eu acho que conteúdo bom é aquele conteúdo que o cara sente saudade. Porra, já terminou, porra, o cara já encerrou. E não ficar arrastando a live. Não estou falando com relação especificamente a você, não. Toda e qualquer live, entendeu? Eu estabeleço o tempo de 1 hora por isso, porque eu acho que é o tempo ideal, assim. Senão a pessoa já começa a ficar cansada e não fica mais afim de assistir, não vê a sequência, né? Eu fico retado quando a internet derruba alguma coisa, que trava, eu sei que eu volto, e quando eu volto, eu estou vendo que tem menos gente do que antes. Né? Então, essa foi bacana por demais. Velho. Quero lhe agradecer profundamente pela sua participação aqui, por essa história bacana pra caramba que você contou aqui pra gente. E quero terminar, como sempre terminei, desde lá, Rádio Tudo FM, onde foi apresentado o primeiro Papo com Tilé, até o programa 780, que foi feito na Rádio Metrópole, que tinha que ter um convidado ao vivo no estúdio. Se o cara não fosse, eu estava lascado, porque o programa era eu e o convidado. É um programa de entrevista. Né? É um programa de entrevista. Aqui eu levo mais no papo mesmo, mas na rádio é uma coisa mais... Então, minha última pergunta lá sempre foi a que eu tenho feito aqui como última também. Deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe dei chance de falar? Ô, Tilé, você poderia ter dado essa deixa pra mim antes, né, bicho? Sacanagem da porra, velho. Não deixou não, Tilé. Não. Eu vim de coração e alma abertos para, assim, como da mesma forma que você falou, né, de que, Dan, eu faço as perguntas e tal, a não ser que o cara seja especialista em tornozelo. Eu acho que é muito... Eu tenho que ter uma pois aí. Quando é assim que acontece comigo, eu sempre digo assim: me fale um pouco sobre você, e eu largo a bomba pro outro. Aí, não, eu sou especialista em tornozelos e tal, tal. Mas que tipo de tornozelo? Mas assim, eu acho, tio, que da mesma forma que eu vim, eu acho que a nossa sintonia foi muito alinhada, muito perfeita, porque a gente veio aberto, né, para o que acontecesse, e eu acho que isso é o mais rico, de fato. Não vim esperando nada, absolutamente nada da sua parte. Ah, será que vem essa pergunta? Será que vem aquela? Assim, ó, meu alarme tocou e você tá 6h45, deixa eu me preparar. E eu me preparar foi, vou botar meu gorro porque hoje está fazendo 27 graus em Salvador, então vou botar um caprichado, liguei o ar-condicionado no máximo, né? Para poder justificar esse negócio aqui. Porque senão parece um maluco. E de forma nenhuma senti falta, ao contrário, acho que a gente transbordou no papo. Pode contar comigo quando você quiser, para o que quiser. Dan, tem um papo sobre tornozelos, topa fazer? Topo. Topo, a gente vai fazer. Mas tem um especialista, então eu quero te agradecer imensamente pelo convite, pela generosidade, pela sua bondade, simpatia e carinho em compartilhar realmente esse momento aqui, essa nossa 1 hora juntos. E saiba que eu estou à disposição para o que estiver ao meu alcance. Valeu, irmão. Muito obrigado, viu? Prazer enorme de conhecer, mesmo que tenha sido através de uma live, né? E não pessoalmente. Mas nessas épocas de pandemia, a solução é essa. Né? Infelizmente, as pessoas hoje em dia não estão podendo vivenciar com as pessoas que gostam, né? Verdade. Eu mesmo, por exemplo, tive Covid.
em julho, mas não tive maiores consequências, não. Apenas cumpri meus 14 dias dentro de um quarto, para não levar alguma coisa para uma irmã com quem eu moro, uma sobrinha ou meus sobrinhos. Eu tenho 14 afilhados já batizados. Então, assim, eu estou retado. Eu não quero nem xingar esse Covid, pelo amor de Deus. Daqui a pouco esse miserável vem atrás de mim de novo, já pensou? Deixa quieto. Mas eu estou tão injuriado. Assim, porra, os meus afilhados, eu sou apaixonado por todos eles. Uhum. Tá? A maioria filhos de ex-jogadores de futebol, porque eu fui muito tempo, militei muito tempo, né? Até pouco menos de um ano atrás. A minha militância é esportiva. Era comentarista de rádio, comentava jogos de futebol, comecei como repórter lá atrás, então fiz muitas amizades, graças a Deus, no meio. Mas eu estou assim, rapaz, injuriado, querendo ver os meninos, querendo ver as meninas, eu não consigo, porque eu fico preocupado, né? Porque a gente tem que ter um pouquinho de consciência na história. E o que eu mais lamento é isso, que eu vejo que falta um pouco de consciência ao povo. Por isso que a coisa pipocou de novo, né? Nessa segunda onda, pior do que a primeira, sem dúvida nenhuma. E aí, veja a minha dor de cabeça. Diz que a cepa atual, que veio de Manaus, ela atinge mais jovens. E aí é onde eu fico em pânico. Porque eu, nos meus 60 anos, 61 anos, já próximo do dia 10 que vem, eu tenho já minha consciência pela própria vivência e experiência de vida, né? Mas esses que são meus afilhados, 17, 18, 20 e poucos anos, embora o mais velho tenha 54, imagine, que o pai não escolhia padrinhos, deixava que os filhos escolhessem numa certa idade, 15, 20 anos, então, deixava que os filhos escolhessem os seus padrinhos. E esse de 54 é assim. Entendeu? Foi ele quem escolheu para ser padrinho. Sim. Mas, meu amigo, um prazer enorme. Vamos depois marcar um dia, eu vou combinar com meu querido amigo Antônio Luiz Diniz, para a gente tomar um chocolate quente ou um café lá no Salvador Shopping, quem sabe. Escolher o local é a coisa mais fácil que tem, né? Já antecipadamente eu já digo sim. Opa, obrigado. É só me dizer dia e local e tá tudo certo. Pronto. Deixa eu só passar essa fasezinha aí, eu vou tomar a minha vacina, acho que é a primeira dose até sábado agora, que parece que a prefeitura vai anunciar agora a dose de 60 anos, né? E aí vem a segunda, mas rapidinho, o tempo está passando tão voando, já estamos em abril, gente. Meio de abril amanhã, metade do mês de abril. Rapaz, o que é isso? Nossa, impressionante. Então, esse tempo vai passar rápido e agora acho que já passamos pela grande parte da dificuldade, estamos nos aproximando já da situação melhor, né? E aí eu pelo menos terei o grande prazer de lhe conhecer pessoalmente. Dan, obrigado. Foi um prazer enorme conversar contigo, meu amigo. Valeu, Tilemon. Um abraço. Outro.